Moving Average Convergence Divergence, ou seja, média móvel, convergente e divergente. O que o MACD faz? Ele é um rastreador de tendências. Na sua grande maior parte do tempo, ele está medindo a aceleração dos movimentos. Eu passei a utilizar o MACD a partir do ano de 2006. E também falar como nós devemos interpretar ele. Quando eu percebi que ele era um excelente indicador de continuidade de tendência, mas principalmente um excelente indicador para pegar reversões da tendência. O mercado ele não é certeiro, não é matemática, onde você soma 1 mais 1 igual a 2. O trader, o analista técnico, o cara que usa análise gráfica, ele tem que ter um panorama geral do que está acontecendo para tomar as melhores decisões. E as pessoas acabam me perguntando muito por que eu não utilizo mais ele. Por que eu parei de usar o MACD? Eu parei de usar o MACD porque eu comecei a ter a percepção de como era o comportamento do preço e como o indicador se plotava, se comportava na tela. Eu comecei a perceber que numa consolidação de 12 ou mais velas, o MACD perdia a força e ele cruzava a linha de sinal. Após 20 anos de mercado, eu acabei sabendo qual era o comportamento que o preço estaria fazendo e como o indicador estaria se apresentando para mim. Então, toda vez que o mercado consolidar, ele vai indicar que perdeu força. Como o indicador ele está medindo as forças de 2 movimentos distintos, ele pega a divergência desse movimento e corta o sinal. Então, quando eu percebi isso, eu parei de utilizar ele na tela. Porém, ao visualizar o preço, eu tenho... o MACD agora está ao meu favor, o MACD está ficando contra. E é assim que eu tive a possibilidade de tirar ele da minha tela. Baseado naquilo que aconteceu hoje no mercado, lá que deu aquela consolidada, né? Deu aquela travada, né? O mercado não ia para baixo, ia para cima, a coisa não andava, né? Como é que a gente pode tirar uma leitura mais apurada, né? Quando esse mercado está travado, né? Como é que a gente pode estar tendo, né, uma melhor visão disso? O que o mercado conta para nós quando tá desse jeito aí? Pois é, olha que engraçado, né? A gente fala muito porque a gente está sempre no micro do mercado, né? A gente está envolvido. Agora, o que eu fiz para eu poder ter uma visão mais macro da coisa? Pensa o seguinte, eu comecei a entender que aquele movimento que eu estava vendo, lateral, se eu fosse subindo os tempos gráficos, eu ia entendendo que ele ia sendo absorvido por um candlestick de cada tempo gráfico maior que eu fosse subindo. Então, o que eu acabei percebendo? O tempo que o mercado lateraliza, ele acaba sendo perceptível, por exemplo, se o mercado ficar 15 minutos andando de lado, ele vai formar 2 velas de 5 minutos, 3 velas de 5 minutos, uma do lado da outra. Se ele ficar por 30, 45 minutos, ele vai ter 2, 3 velas de 15 minutos, uma do lado da outra. E se ele ficar, sei lá, 18 velas de 5 minutos, consolidando, você vai ver que o range dos 60 minutos é uma vela lateral à outra. Então, a consolidação, que é justamente, por exemplo, a parte mais frágil de um indicador de tendência, por exemplo, o MACD, acaba tendo que ser observada e validada para que assim, o princípio básico de eu tomar ação para ter uma expectativa de tendência é eu ter uma máxima e mínima maior ou menor nos 2 últimos candlesticks. Porque o mercado ele vai se movimentar caindo, fazendo um candlestick para baixo. No próximo candle ele testa o topo e continua o movimento. Se for uma subida, ele faz um candlestick, ele testa o fundo e faz um rompimento do candlestick anterior. Isso são as tendências dos tempos gráficos menores. Então, o princípio básico para você utilizar um indicador de tendência é que o seu tempo gráfico referência, seja ele uns 60 minutos, o próprio gráfico diário, ele esteja com máximas e mínimas ascendentes ou máximas e mínimas descendentes entre os 2 últimos candles. E isso vai fazer com que você sempre tenha inicialmente uma expectativa de operar tendência de alta ou tendência de baixa. Como o mercado fez um novo fundo, fez um novo topo, ele normalmente acaba respeitando o suporte ou a resistência, e aí é quando o MACD, por exemplo, ele vai dar o sinal perfeito e vai ficar muito mais fácil da gente operar. Quando o mercado consolida, nós temos um indicador que rastreia a tendência, ou seja, ele fica maluco. Então, é preciso que o mercado esteja iniciando uma perna de tendência para que ele ganhe muito valor esse indicador.
tá ok? Mas basicamente, a informação que ele vai me dar é sempre a mesma. Então, quando a minha linha vermelha, que é a linha de sinal, estiver sobre a roxa, a minha informação é o seguinte, que o preço ele vai continuar fazendo topos e fundos ascendentes. Então ele fala, eu fiz um topo. Quando ele volta, eu observo o MACD. Se esse MACD tiver com a linha vermelha cruzada, a roxa para cima, eu vou interpretar que apenas vai acontecer um teste de fundo e ele volta para romper o topo. Basicamente ele fala, olha, o topo ele é fraco, o fundo é importante. Ele fala, o topo vai ser rompido, o fundo não vai ser perdido quando ele está cortado linha vermelha para cima da roxa. Isso vai acontecer enquanto o mercado tiver em tendência. Ele vai testar o fundo, rompe o topo, testa fundo, rompe topo, até que em algum momento o MACD vai fraquejar e eu vou perder esta configuração. Vocês sabem que o Mago opera ponto de compra e ponto de venda, suporte e resistência. E ali nesse suporte e nessa resistência, o MACD acusa a mudança de comportamento, sinalizando para a gente quando entrar na operação e pegar o início da operação. Eu vou clicar aqui no Profit Chart, inserir indicador. Eu vou digitar aqui Mago, ele vai trazer dois indicadores que eu tenho, Mago MACD, Mago Médias. Eu vou clicar no Mago MACD e vou inserir na parte inferior do gráfico. Olha, Lê, esse é um dos exemplos que eu te falei. Perceba o seguinte, quando o mercado está em tendência de alta, você vai conseguir observar que o mercado faz topos e fundos ascendentes. Você vai perceber que a linha vermelha do MACD, ela fica sempre acima da roxa. Quando existe uma mudança da proporção do movimento, o MACD vai acusar que agora, a partir de agora, o mercado vai se tornar improvável romper o topo anterior. Então, agora ele vai tornar maior probabilidade de você vender e ganhar. Onde que você vai pensar em vender? Você vai puxar a retração entre a mínima e a máxima e você vai determinar um range de atuação onde você quer que o preço chegue ali para que você venda. E aí você vai montar um seguinte gerenciamento de risco. Eu vendo nessa região, coloco o meu stop nessa região e eu vou imaginar, né, que o mercado vai fazer perna de tendência, teste de topo e repetir esse movimento de novo. Ou eu vou seguir tendência enquanto o MACD estiver cortado a linha vermelha abaixo da roxa. E olha só como o mercado vem se comportando. Ah, e um detalhe, se você quiser aprender mais, nós temos o portal MagoLab, que tem esse vídeo e um monte de conteúdo lá para você ir se aprimorando e começar com o pé direito nesse mercado. A MagoLab faz um trabalho muito sério, mostrando para vocês como é para você se tornar um investidor trader de sucesso. Detalhe, perceba que em relação a este cara, ele gerou essa região. Porém, se eu imaginar que isso aqui é uma perna de tendência, ele está te gerando uma nova região, que é a retração. Então, o MACD ele vai te dizendo se você pode continuar pensando na venda, se existe uma possibilidade de continuidade. E esse padrão, ele também valeria para compra. Dentro do portal da MagoLab, tem tanto a aula da venda quanto a aula da compra. E também como utilizar o Fibonacci. Se nós formos observando, você vai percebendo que o próprio preço vai sinalizar para você que existe uma mudança de comportamento e não vale mais a pena pensar na venda. Então, o MACD está te dizendo assim, ó, é improvável eu romper topo, é improvável eu romper fundo, é provável ter uma continuidade de alta ou de baixo. É essa informação que o MACD vai dar. E assim, pensem só. Dentro de um cenário onde nós imaginamos que temos uma perna de tendência e um teste de topo, conciliando o Fibonacci e o MACD,
você consegue pegar muito próximo da onde o preço parou de subir um alvo muito maior, que é exatamente a característica de Charles Dow e de Elliott, que é o mercado se movimenta em tendência. O tamanho da perna anterior tende a ser repetido no movimento seguinte. Como é que a gente faz isso? Com Fibonacci também. Então você vai pegar essa máxima para essa mínima e puxar nessa máxima. Ele fala, olha, na queda eu vou cair até essa linha aqui. Repetir o movimento. E no movimento seguinte, qual que foi a regra? A gente vai fazer a mesma coisa. Ó. O MACD está cortado? Sim. Então na volta eu quero puxar a minha retração dessa mínima para essa máxima. Ele vai determinar uma região. Elliott descreveu para a gente que 75% das vezes o preço vai parar aqui. E aí eu tenho que imaginar que a perna de tendência se repete novamente. Então, o que eu estou observando? Sempre Fibonacci, tamanho e proporção, ó. Que não chegou a 100%, mas faltou 100 pontos. Você vendeu ganhou 700, 600 pontos. Mas o que você está imaginando no caso de uma continuidade é vender aqui para pegar esse alvo. Então, olha como fica bacana, o Alexandre. Você tem a amplitude desse alvo contra este risco. Olha como numericamente você conciliando duas análises, você tem um risco sempre muito menor do que o alvo que você está buscando. Isso permite que você monte estratégias, tenha uma facilidade um pouco maior em termos de gerenciar se você está ganhando, se você está perdendo, porque no final o que manda é gerenciamento de risco. No final é comprar no ponto certo, vender no ponto certo. Agora, as ferramentas estão aí para você conciliar informações e aumentar a sua probabilidade. Conseguiu entender, Lê? Sim, consegui sim. Agora pensa nesse contexto, Alexandre. Esse contexto é justamente o diferencial que o trader profissional tem do amador. O profissional, ele vai visualizar a característica do mercado não só no tempo gráfico que ele está operando, mas também nos tempos gráficos maiores para entender se o time, o momento é de tomar risco, esperar, ficar de fora, se aquele indicador tem uma probabilidade maior de dar certo ou errado. E aí a gente vai falar assim sobre estatística, sobre probabilidade, que é aquele algo único de cada operador, que é o filtro operacional que ele faz para indicar assim, todo sinal eu vou entrar do meu indicador? Sim, não. Quem faz isso, normalmente não consegue quantificar a sua mão e a maior parte das pessoas não vão sair do 0 a 0. Vão ganhar um trade, perde outro, às vezes pega um bom momento, às vezes pega um mau momento, mas elas acabam lateralizando. O trader que evolui, o trader que vai para frente, ele aprende que assim, bons trades têm boas características que os acompanham. Os maus trades, eles já têm características que você consegue observar. Então, se você souber o que você está procurando, você consegue utilizar muito mais, estatisticamente falando, forte o indicador, a posição do gráfico, o MACD e qualquer outra técnica. Então, assim, quando nós vamos operar, eu tenho que ter um panorama do contexto gráfico geral que estava acontecendo, não só o macro, entendeu? Atentem-se também a pontos onde você vai observar a mudança de comportamento do indicador. Porque é extremamente relevante, não somente o indicador dar o sinal, mas em qual é a condição que o gráfico está se apresentando para você. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.